conversar um pouquinho sobre política, porque nós temos uma estreante também na Câmara de Vereadores de Joinville. Ela representa o PT, o Partido dos Trabalhadores, foi eleita com 4.366 votos. Eu estou falando para você da professora Vanessa da Rosa, que vai ter um compromisso, vai ter um desafio também no Legislativo Municipal a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A professora Vanessa, vereadora, está com a gente. Tudo bem? Bem-vinda à Jovem Pan. Obrigado por aceitar nosso convite para conversar um pouquinho nesta sexta. Bom dia, ouvintes Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Primeiramente, parabéns pela votação, pela vitória também, 4.366 votos. Era essa a expectativa ou poderia ter sido mais, hein? Eu acho que atingimos a nossa meta, né? Sim. Eu tinha uma expectativa de fazer uma votação de mais ou menos 40% do que eu fiz quando fui candidata a deputada estadual, né? Foram 17 mil votos no total, em Joinville 12 mil votos. Então, acho que nós chegamos dentro do esperado, né? Como uma candidata da educação, entendo também que tínhamos vários outros candidatos da mesma área, né? Isso dificulta um pouco. A eleição para vereador é uma eleição difícil, são muitos candidatos, né? Nós tínhamos praticamente 240 candidatos, diminuímos em relação a 2020, que foi 530 candidatos, né? Joinville foi a cidade no Brasil que, em proporção, tinha mais candidatos a vereador, vereadora. Então, acho que atingimos o nosso objetivo. Foi uma votação representativa, expressiva. Conseguimos, pensando o cenário geral, dobrar a presença feminina na Câmara de Vereadores. Isso é importante, né? Muito ainda distante do que nós gostaríamos, mas conseguimos passar de 2 mulheres para 4 mulheres. Isso significa muito, pensando uma casa que desde a sua existência só teve 12 mulheres, né? 204 homens. Então, nessa porcentagem, nós passamos de 16% de mulheres nas câmaras de vereadores no Brasil, de uma forma geral, para quase 20%. Né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai ocupando esse espaço, potencializando mais mulheres, encorajando mais mulheres, que essa é a intenção, né? O espaço legislativo brasileiro ainda é majoritariamente branco e masculino. E a gente precisa reverter essa situação. Nós somos a maioria do eleitorado brasileiro, né? Somos 52% da população. Então, a gente tem condição de estar lá. Além dessa dificuldade que a senhora comentou, da questão da concorrência, né, de fazer uma campanha vereadora em Joinville, a cidade, muito claro, tem um perfil muito mais à direita, né? Sim. A senhora teve dificuldade para essa campanha pelo fato de representar o PT aqui na cidade? Não, eu não tive dificuldades. Eu acho que a gente tem um público muito significativo, uma parcela grande da população em Joinville que é bem progressista. Digamos assim, esse cenário de dizer que Joinville é uma cidade muito conservadora, mais à direita, eu acho que não cabe. Tem muita gente que pensa diferente, que quer uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais plural, uma cidade que represente a todos os públicos. Veja, pensando o Partido dos Trabalhadores, pensando a nossa nominata, a então vereadora Ana Lúcia, o Juan Carlos Fernandes, que também foi candidato, o Lucas, que também foi candidato, somos 4 candidatos negros. E somando os nossos votos, nós fizemos mais de 50% dos votos da nossa nominata. Então, isso diz muito sobre esta cidade, que eu sinto ansiosa por novas representações, pela defesa de pautas que atendam a todos os segmentos. Eu acho que Joinville vem nesta toada. Falando um pouco sobre a sua atuação no Legislativo, né, a partir do ano que vem, a senhora vem da área da educação, como a senhora já comentou, enfim. Qual que será a principal bandeira, né, no Legislativo? Claro que a cidade tem muitas pautas, mas cada vereador acaba tendo digamos assim, uma bandeira principal, né? Eu acabo trazendo de frente a bandeira da educação, né? 34 anos atuando nesta área, não seria diferente. A cidade tem uma demanda grande ainda por mais vagas nas creches, e a gente tem que pontuar que essas vagas nas creches, elas precisam ser municipais. É obrigação do município oferecer esse serviço.
A gente tem verba própria para isso, nós temos o dinheiro do Fundeb que deve ser usado para atender as demandas da educação. E assim, quando eu falo de creche, para além também de mais vagas nas escolas de ensino fundamental, né? Joinville cresceu muito e as crianças, tem muita criança que ainda estuda longe da sua casa. Isso é um limitador para os pais. Mas quando a gente fala de creche, a gente também está falando da mulher em si. Porque no cenário, tanto aqui da nossa cidade quanto no cenário nacional, são as mulheres que levam os filhos para a escola, são as mulheres que levam ao médico, são as mulheres que têm que conciliar o seu cotidiano com a educação das crianças. E se nós queremos mais representatividade, se nós queremos mais mulheres nos espaços de decisão e poder, a gente precisa formar uma rede que as ampare. E a creche passa por essa questão. Assim como eu tenho como proposta a criação de um espaço acolhedor noturno para as crianças. E faço questão de dizer que eu não estou falando de creche, eu não estou falando do uso do recurso do Fundeb, e também não estou falando que isso deveria ficar a cargo somente da Secretaria de Educação Municipal, não é essa a questão. Eu estou falando daquela mãe que trabalha na fábrica à noite, e são muitas mulheres que estão no turno, das mulheres que trabalham no comércio, das mulheres que estudam à noite e não têm com quem deixar as crianças, das ambulantes que vendem nos bares, nos restaurantes e muitas vezes levam essas crianças junto. Então, são crianças que ficam vulneráveis, que estão em espaços insalubres, quando eles não ficam sozinhos em casa. E ficando sozinho em casa, essa criança muitas vezes fica sob o cuidado do irmão mais velho. Então, é criança cuidando de criança. É muito perigosa essa situação, porque as crianças sozinhas, muitas vezes, eles vão cozinhar, eles se queimam, eles tomam veneno, eles se machucam, quando não estão sob os cuidados de um vizinho, de um amigo, que muitas vezes é o abusador dessas crianças. Então, a gente precisa pensar uma rede de apoio, a gente precisa pensar um espaço onde essa criança esteja segura, onde ela possa tomar um banho, onde ela possa fazer uma refeição e que essas mulheres tenham tranquilidade para trabalhar, para estudar, para seguir os seus sonhos, que na maioria das vezes são interrompidos e na maioria das vezes essas crianças são filhos de mães solo, de lares uniparentais, ou seja, é só a mãe e a criança. Não tem um parente, não tem um irmão, não tem um tio que ajude na criação dessas crianças. Mas aí como é que seria isso na prática, né? Seria uma estrutura no período da noite para atender exatamente essa demanda. Mas aí cabe exclusivamente ao poder público municipal? Nós já temos hoje um desafio de 6 mil e poucas crianças fora das creches, né? Por isso que eu faço questão de dizer que isso não fica só a cargo da Secretaria de Educação, não ficaria. Não envolve verba do Fundeb. Essa é uma ideia que ela vai ter que ser muito conversada com os diversos segmentos da sociedade. A gente precisa conversar com a Secretaria de Assistência Social, a gente precisa conversar com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, sim, com outras instituições que estejam abertas a pensar sobre essa causa, porque assim a sociedade mudou muito. Seria muito simples a gente dizer que lugar de criança à noite é em casa e que as mães também. Mas essas mães precisam trabalhar. Não vai haver retrocessos. O serviço noturno ele tem acontecido cada vez com mais frequência. Então, eu penso que a gente tem que juntar diversas instituições e tentar juntos construir um modelo que seja bom para todo mundo, que necessariamente não venha só para onerar os cofres públicos. O município tem a urgência de trazer mais vagas para as creches, e a gente sabe que essa é a obrigação municipal, mas eu acho que a gente não pode deixar essa pauta de lado, que é uma pauta importante. A gente está falando da saúde, da segurança das crianças e das mulheres. Falando em modelo, vou chamar você de vereador agora, né? Vereador eleito, embora tome posse em janeiro. Enfim, falando em modelo, a senhora acredita que possa ter, existe a possibilidade de ter aí PT e PL numa oposição na Câmara Municipal? Eu acredito que a gente possa fazer uma oposição qualificada. É importante a oposição no legislativo. Tem que haver o contraponto. O prefeito não pode achar que, por conta de uma votação expressiva que aconteceu, ele tem um cheque em branco
e todos os seus projetos serão aprovados sem um contraponto, sem a gente questionar. A oposição tem esse papel e esse, inclusive, é um papel de respeito com a população. A gente precisa fiscalizar as ações do prefeito e a gente tem por obrigação votar o que for bom para a população e o que não for tão bom assim, o que tiver equívocos, precisa ser questionado. Se o PT fosse convidado para isso, hoje a sigla poderia aceitar, na avaliação da senhora, essa composição com o PL? Ou ainda é cedo? Eu acho que a gente tem que amadurecer essa ideia, né? Presidência da Câmara, vereadora, não há como sair de um nome que represente partidos de direita neste momento. Como é que o PT pretende votar? Qual seria o voto da senhora, hein? Vamos ver quem serão os candidatos, né? Mas como oposição, é difícil, né? É difícil porque nós tivemos 12 vereadores reeleitos, 7 que são novos. Mas nessa composição, toda a grande maioria compõe o governo Adriano. A gente, enquanto oposição, e faço questão de afirmar isso, seremos oposição, a gente vai conversar com o partido, vamos ver o cenário, vamos ver o que agrega mais ao nosso projeto de sociedade, ao nosso projeto de governo. É isso que a gente tem que pensar. Vereadora eleita com 4.366 votos, a professora Vanessa da Rosa. Professora, sucesso nesse desafio no Legislativo Municipal a partir de janeiro. A gente vai falar muito sobre política ao longo do ano que vem, certamente. A senhora volta quando quiser e puder. Posso dar um recadinho antes Claro, da gente terminar? Por favor. Semana que vem nós temos um evento muito importante na Câmara de Vereadores. A gente vai ter uma audiência pública para tratar da não privatização do Hospital São José. São José. É importante que a população esteja na Câmara de Vereadores, é importante que a população compareça. O Hospital São José é um hospital público municipal de referência na cidade. Não atende só Joinville, atende também aqui os municípios vizinhos e faz um trabalho de excelência, né? Nós temos servidores públicos extremamente capacitados. A gente não pode permitir que esse espaço seja privatizado. O Hospital São José tem condição de se manter. A gente fala também da vinda de um hospital universitário para cá, caso a gente consiga trazer o curso de medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem dinheiro do governo federal para ampliação do serviço de saúde na cidade, com construção de mais UPAs. Então, não há necessidade de privatização do Hospital São José e a população precisa estar conosco nessa empreitada. Tá bem. Obrigado, vereadora. Obrigada a vocês Sucesso, pela oportunidade. Quando quiser e puder. Obrigada.